Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica. Nesse vídeo estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 18, certo? Então vamos lá. O exercício ele diz assim: os pontos A, com essas coordenadas, e B, com essas coordenadas, pertencem ao segundo quadrante. Beleza. E a distância entre eles é igual a 13. Qual é o valor de M? Certo? Então, vamos fazer algumas considerações. Para que um ponto ele pertença então aí ao segundo quadrante, podemos pensar o seguinte. Então nós temos aqui, por exemplo, nosso plano cartesiano, certo? No primeiro quadrante, quais são os valores para x? Os valores que eu digo, no caso, o sinal para x. Os valores serão sempre positivos, certo? E o y também será positivo. Então, quando o y e o x forem positivos, ele pertence ao primeiro quadrante, certo? No segundo quadrante, nós temos então que os valores de x serão negativos e de y serão positivos, certo? Então, vamos parar por aqui a análise. Beleza, tendo isso em mente, nós sabemos então que para que pertença ao segundo quadrante, o meu x ele precisa ser negativo e o meu y precisa ser positivo, certo? Então aqui nós temos o ponto A e o ponto B. O meu ponto A, para que ele pertença, então, ao segundo quadrante, eu preciso considerar que o meu valor de x, que no caso é 3m mais 1, ele seja negativo. Então, o meu 3m mais 1 eu multiplico por menos 1. Então, ele será o quê? Menos 3m menos 1, certo? Então, esse será o meu valor para x. E para y, 15. Meu y ele pode ser positivo, certo? E o meu ponto B, para que ele pertença também ao segundo quadrante? O meu m precisa ser negativo, certo? E o meu y pode ser positivo. Pronto. Então, esses dois pontos, eu tenho certeza que eles pertencem ao segundo quadrante. Por quê? Porque o meu x ele é negativo, o meu y é positivo, nas duas situações. Pronto. Aqui, ele está me dizendo, então, que a distância deles é igual a 13, ou seja, a distância de A até B é 13 unidades, certo? Beleza, então, vamos calcular o valor de M. Então, a distância de A até B, eu calcularia como? Como a raiz de x de A menos o x de B, certo? Ao quadrado, mais o meu y de A menos o meu y de B. Isso também ao quadrado. Perfeito. Porém, ele já me deu a distância. Então, a distância de A até B, eu sei que vale 13. Então, eu vou substituir agora os meus valores. Qual que é o x de A? X de A é todo esse valor aqui. Então, meu x de A será o quê? Menos 3m menos 1. Certo? Menos x de B. Quanto vale o x de B? Menos m. Certo? Tudo isso aqui ao quadrado. Mais, quanto vale o meu y de A? Meu y de A vale 15. Então, eu tenho 15 menos o y de B vale 3. Certo? Ao quadrado. Pronto. Esse pedaço todo aqui é essa parte aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho 13 é igual a raiz. Vamos resolver. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Pode resolver essa parte interna. Essa parte interna eu vou ter o quê? 3m menos com menos vai ser mais. Então, eu tenho 3m, menos 3m mais m. Ou seja, menos 2m. Então, eu peguei esse valor aqui e somei com esse valor aqui. Então, tenho 2m, que sobra menos 1. E isso ao quadrado, certo? Porque eu ainda não resolvi. Mais 15 menos 3, eu tenho 12 ao quadrado, certo? Pronto, então aqui, para nós resolvermos, o que nós podemos fazer? Elevar os dois lados ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui 13 ao quadrado, então vou levar isso aqui ao quadrado e isso aqui tudo ao quadrado, certo? Então, eu tenho 13 ao quadrado é igual a raiz
de menos 2m menos 1 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Por quê? Porque se eu tenho a raiz quadrada elevada ao quadrado, então eu posso cancelar. 13 ao quadrado, eu tenho 169. Isso é igual a o que sobra ali, menos 2m menos 1 ao quadrado, mais, vamos resolver já? 12 ao quadrado é o que sobrou, eu tenho 144. Então, tenho 169, vou passar o 144 para o outro lado, menos 144 é igual a menos 2m menos 1 ao quadrado. 169 menos 144, nós temos 25. É igual a menos 2m menos 1 ao quadrado. Aqui eu vou fazer o inverso do que eu fiz aqui em cima, certo? Aqui, então, eu levei ao quadrado. Agora aqui eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então, aqui eu tenho aqui a raiz de 25. E eu tenho a raiz quadrada também de menos 2m menos 1 ao quadrado, certo? Raiz de 25, sabemos que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de uma potência, uma potência também quadrada, eu posso cancelar. Então, me sobra menos 2m menos 1. E aqui nós fazemos as devidas trocas. Então, eu tenho aqui 5, vou pegar esse menos 1 e passar para o outro lado. Mais 1, menos 2m, que é o que sobra desse lado. Então, aqui eu tenho 6 é igual a menos 2m. Para facilitar a visualização, eu vou só passar esse menos 2m para o outro lado. Então, menos 2m igual a 6. Mesma coisa, só troquei de lado. Então, deixo o meu m sozinho. 6 dividido para menos 2. Então, eu tenho que o meu m ele é menos 3. Certo? Pronto. Então, recapitulando. Qual é o valor de m? Dados os pontos A e B com essas coordenadas e pertencentes ao segundo quadrante. Então, primeiro de tudo, nós precisamos definir o que uma coordenada precisa ter para que pertença ao segundo quadrante. Então, nós vimos que o valor de x precisa ser negativo e o valor de y precisa ser positivo. Então, nós pegamos os valores que foi nos dado no exercício, fizemos as devidas mudanças. Então, aqui ficou negativo e aqui ficou negativo, certo? E aí, nós já temos a distância que foi dada pelo exercício. Então, foi só fazer as substituições e encontramos, então, que o valor de m é menos 3. Certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.